vou conversar com o cara que é a lenda. Alguns falam que é o tiozão do design. O cara é a lenda. Hoje eu vou conversar com o Walter Matos. Walter Matos, que ele empreende na área do design desde 2009. Tem clientes, já atendeu clientes em mais de 6 países. O cara tem um canal no YouTube e mais redes sociais aí com 4 milhões de visualizações. Conteúdo de ponta, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O cara é designer de marca, palestrante, mentor e youtuber. Walter Matos, seja muito bem-vindo ao Conectando. Fala aí, tudo bem, cara? Pô, E aí, esse lance de boa tiozão, né? apresentação? Pô. Eu só não vou falar que me pegou de surpresa porque eu já meio que me acostumei já. A galera me chamar de tio. Pô, sacanagem, cara. Pô. 41, né? 41, não Não, tô nem é novinho velho. ainda. Não, Hã? não, nem é velho. Eu falo isso porque assim, o público que vai ver isso aqui é uma galera que está começando. E isso é Ah, maravilhoso, né? é. Maravilhoso, Isso é muito porque legal. porque assim, ó, qual que é o objetivo, tá? Já se apresenta aí, eu vou dar uma introdução até para quem nunca tá chegando no canal aqui, não sabe que porra é essa que tá acontecendo. Aham. O meu objetivo desse canal é trazer referências para a galera que tá vindo, referências quem que tá lá na frente de batalha, que tá produzindo resultado, galera que tá realmente fazendo acontecer. E assim, eu abro o leque, então vai ter aqui no canal desde motion design, ilustrador, tem um pouco de tudo, né, da nossa área. E cada vez mais eu vou engordar, eu vou chamar essa galera para conversar. Então, assim, pô, não tem a menor chance do teu repertório não sair, quem está assistindo, muito maior do que entrou, né? E, pô, Maneiro. quando eu comecei, foi uma grande referência, né? A gente vai falar, eu tô louco para falar sobre aula de grid que tem no YouTube lá, porra, aquilo é pérola, né? Avaliação de cartaz e tal, mas a gente vai falar lá na frente, lá. Muito maneiro. Então, por isso que a gente fala de tiozão, né? Porque, pô, o cara tá. Quando tudo era mato, o cara já tava aí ensinando e fazendo acontecer na internet. Então, pô, Aham. Pô, e me surpreende, Paulo, porque a gente não se conhece muito bem, né? A gente se conheceu aí no Instagram. A gente se falou pouco, na verdade, demorou para acontecer esse nosso encontro aqui, né? O convite já veio há muito tempo. Eu dei uma olhada por alto, assim, né, nas coisas que você faz e achei muito maneiro as entrevistas que você tem lá, né, no seu canal. E para mim agora é até surpreendente, é uma surpresa saber que você acompanhava lá atrás. Eu não sabia se você tinha me conhecido há pouco tempo, se já era lá de trás. Quando é que você começou a acompanhar o canal? Vamos ver se você vai dar uma data realista, porque tem gente que fala assim, já vou te dar uma dica que é para tu não errar. Porque tem gente que chega para mim e fala assim, pô, cara, gosto muito do seu trabalho, te acompanho o seu canal desde 2010. Eu fico assim, cara, mas espera aí, o canal nem existia em 2010. Porque a sensação é de que a pessoa me acompanha há tanto tempo, né, que na cabeça dela o negócio é lá de trás. Eu comecei em 2014 ali, só para te dar um não, ponto. mas, cara, eu sou péssimo com data, tá? Mas foi nessa época ali, tava bem antigo, Foi assim. 2014. E, Foi, faz aí uns 10 anos, acho. o É, cara, um pouco menos, né? não, eu tô trabalhando na área, tipo, faz uns 13. Tipo, eu conheci quando eu comecei mesmo ativo mesmo, eu Pô, muito comecei maneiro, cara. E você trabalha com marca, né, também, né? trabalho também. Cara, agora eu quero ir para uma outra pegada, porque eu acabei levando meu trabalho para uma pegada mais experimental, sabe? Então, Hum, tipo, eu sempre gostei do trabalho do Gustavo Queiro, já conversei com ele aqui, Leopoldo Leal, a parada mais experimental mesmo, assim. E eu maneiríssimo. consegui levar isso para dentro da parte de identidade. Então, pô, agora quero que me chamem para fazer cartaz, outras coisas que não sejam identidade, sabe? Mas quero experimentar mais, assim, tô indo por esse caminho, tá? Não sei o que vai ser, não me preocupo. Muito maneiro, muito maneiro. Mas vamos lá. Coordena aí. Porque eu tô acostumado a estar do outro lado, né? Eu tô acostumado a eu fazer pergunta. Então daqui a pouco eu tô te entrevistando aqui. Vamos lá. Não, mas tá de boa, a gente tá se conhecendo aí, cara. Aham, E assim, pô, vamos falar então de começar de negócio, tópico de negócio, tá? vamos lá. Pô, faz um tempão que tu tá aí empreendendo, pô, desde 2009, né, empreendendo. Aham, Era uma outra pegada, era um outro rolê. é. E o que você vê que
mudou daquela época para hoje? Claro, muita coisa mudou, a gente sabe, né? Mas o que tu vê de dificuldade, de facilidade? O que essa galera que está começando a empreender agora, que muita gente Opa, deu uma deu, travadinha? deu uma travada. Voltou. Para mim, voltou. Pô, Tá aí? conseguiu? Tô aqui. Vai lá, Conseguiu vai lá. pegar minha pergunta ou não? Peguei metade dela, eu acho. Quando você Então, falou que quais são as eu dificuldades, quero né? fazer eu Facilidade. quero fazer um paralelo com hoje e antigamente. Tipo, a galera que está começando agora não está começando em 2009, né? O que você vê Aham. de dificuldade e facilidade hoje para comparado com 2009? Cara, boa pergunta. Eu vou entrar um pouco até num tema que eu falei ontem lá na mentoria em grupo, né? Que eu tenho um curso, acho que a gente deve falar sobre isso no futuro. Eu tenho um curso e ontem a gente estava na mentoria. Eu estava falando justamente sobre esse passado, como era para mim, que no momento em que eu estou profissionalmente falando, tá? Não é só o fato de ser hoje, mas no meu próprio momento pessoal, para mim hoje está muito mais fácil do que antigamente. Antes, para você, bem no início, eu peguei uma transição, né? Eu peguei um momento muito grande de transição entre o impresso e o digital. Porque você falou ali 2009, mas na verdade eu me formei em 2006. Então eu já estou atuando com design já lá desde 2002, mais ou menos, né? E já existia computador, eu já tinha Photoshop, essas coisas, mas a gente ainda visitava cliente com ou procurava emprego com papel embaixo do braço, né? E aí veio essa transição e eu me perdi muito nessa transição para o digital. Porque o que começou a acontecer? Agora eu posso ter um portfólio numa pendrive, né? Pô, eu achava isso maneiríssimo. Caramba, eu posso ter meu portfólio num pendrive. Então, beleza. O que aconteceu quando eu comecei a trabalhar como autônomo, que foi nessa época aí, por volta de 2008, 2009, eu sempre confundo um pouco as datas. Eu nunca lembro se 2009 eu já comecei a trabalhar com marca ou não. Eu acho até que 2009 eu ainda não estava 100% focado em marcas, trabalhava meio de maneira mais generalista. Mas, enfim, aconteceu de eu ir em cliente com o pendrive na mão, torcendo para o cliente ter o computador na empresa dele. Aham. Porque, como era uma fase muito transitória, a gente ainda não tinha muita noção das coisas, e eu muito menos, né? Eu sempre fui meio desligadão e tal. Então já aconteceu de eu chegar no cliente com a pendrive na mão e o cliente não ter nem computador para eu espetar pendrive. Eu não tinha laptop nessa época, né? Aham. Enfim. E aí, depois veio a fase de você ter um portfólio online, o site e tudo mais, enfim. Já existia, mas eu ainda não tinha. Então, nesse ponto, essa comparação de negócio, de facilidade, eu acho que hoje o digital ele está muito amplo. Você tem muitos lugares para você subir seu portfólio, você tem muitos lugares para você se projetar e para você ser encontrado. Hoje você não é mais, você não precisa mais ser aquele cara que vai lá bater de porta em porta procurando cliente ou mandar e-mail para um monte de gente. Você tem muitas possibilidades para você ser encontrado através do seu site, do seu Behance, do seu Instagram, do seu LinkedIn. Tudo bem que a competição também aumentou. Esse papo aqui pode ser muito extenso, né? Porque ao mesmo tempo tem muita gente concorrendo agora com você. Mas também não tem muita gente muito competente. Então, acho que se você faz um trabalho ali diferenciado, né? Diferenciado dentro do seu universo ali, né? E tenha uma competência linear, você é um cara que pô, entrega bons trabalhos, faz um bom trabalho para o seu cliente, isso te projeta, o próprio cliente te indica, o seu trabalho ganha repercussão de outras formas, aí daqui a pouco tem um blog repostando o seu trabalho, seu nome vai ganhando força. É um pouco do que acontece com o meu trabalho hoje, né? O meu trabalho ele vai se propagando sozinho, depois de muitos anos ali ralando, tentando encontrar esse ponto, né, do que é fazer um bom trabalho no meu caso, o que é para mim ter um bom trabalho, né? O que é para mim, como me posicionar de maneira que eu consiga ganhar ali a confiança de quem está olhando para o meu trabalho a ponto de querer me contratar, né? Não é uma coisa fácil, né? Mas com certeza eu hoje tenho muito mais possibilidades do que eu tinha há 10 anos atrás. Com certeza. É isso, né? Antes era aquilo que tu falou, o cara ia com um currículo debaixo do braço e hoje em dia, pô, os caras faz um vídeo se apresentando, mete no YouTube e manda o link, É né? isso aí. Acho que isso é mais ou menos nessa pegada. Uhum. Cara, e assim, ó, você falou aí de
portfólio, né? Como você vê e qual que é a importância que você dá para o teu portfólio nas redes sociais? Nas redes sociais, pô, eu acho que ele é hoje fundamental, né. E quando eu digo portfólio, eu não me refiro só ao quando a gente fala em portfólio, muita gente pensa só no teu trabalho executado, né, no que você fez para o seu cliente e naquilo que você mostra do seu trabalho realizado. Acho que o portfólio hoje ele se estende, ele é a sua vitrine, ele é quem é você, como você se comporta, nas redes sociais também, né. Então se você tem lá o teu Instagram, né? E pô, você não deu o seu Instagram para o seu cliente, mas o seu cliente ele vai visitar o seu Instagram eventualmente, ele vai te procurar na internet. E aí, se no seu Instagram você tá, pô, com fotos ali muito largadão, zoando, né? Pô, sei lá, bebendo, fumando, fazendo coisas que na cabeça do cliente podem não ser tão legais. Claro que isso vai depender de cada pessoa, né? Cada pessoa que o indivíduo que está olhando aquilo pode se incomodar com coisas diferentes, né? Então, a tomar cuidado até com a sua postura nas redes sociais, eu acho que é muito importante hoje. Não é só publicar o seu trabalho, é você publicar o seu trabalho e ter uma postura ali adequada ao seu perfil ideal. Ou você tem uma conta profissional e só posta seu trabalho, né? Mas o portfólio hoje ele é uma vitrine sobre quem é você, o seu site, ele vai falar sobre você, sobre quem são os seus clientes, o teu perfil de cliente, depoimentos, você vai colocar ali no teu site depoimentos de outros clientes. Eu acho que hoje essas ferramentas online te possibilitam extrair muito do quem é você e do como você pode ajudar, né. Então acho que tudo, aproveitar LinkedIn, aonde você puder aparecer, ainda mais se você está começando, né. Se você está começando, presença online é fundamental, né. Sim. Né. Cara, muito bom o que você falou e eu estava lembrando que o teu site ali, ele é bem interessante, bem fora do convencional, né, tem link de dicas de coisa para tu seguir, pô, é bem completo, vai além do sobre, e aí depois a gente pode até, se sobrar um tempo aí, puxar e tu explicar o porquê que tu fez esse formato, é interessante, Pô, né. legal, legal, porque tem uma história aqui, tem uma cronologia. Eu não eu o que eu tenho hoje, ele não é consequência de um planejamento perfeito. "Nossa, não, eu tive uma ideia maravilhosa e eu vou ter um site assim, assado, eu vou fazer isso". Não, cara, eu fui batendo muita cabeça, eu tinha muitos objetivos conflitantes, assim, confusos no passado do que eu queria ser, de onde eu queria chegar. Mas com o tempo as coisas foram se alinhando e hoje o site que tem hoje, ele é só uma consequência disso. Foi um momento onde eu consegui assim: "Espera aí, vamos lá, o que eu tenho, o que eu já fiz, o que eu realizei e o que eu quero realizar a partir de agora, e como que eu corrijo o que está ruim hoje para mim". Eu tinha um site, eu consigo até abrir o site, vamos conversando, eu vou abrir uma outra janela aqui, porque eu tenho uma versão do meu site anterior que eu mostrei ontem para o pessoal da mentoria, e eu consegui encontrar ele naquele site Wayback Machine. Você já deu uma olhada nesse site? Não, Não? compartilha a tela aí. Compartilha Posso aí pra compartilhar? Então tá, pode, pode. Uhum. deixa eu É trazer aqui. legal porque, pô, tem dicas mockups, ilustração, Ah, tem muita coisa por ferramentas, conta do blog, né, cursos. por Cara, é conta do muito maneiro blog. e normalmente a gente coloca lá. Isso aí é reflexo de o seu cliente é, ser o designer ou é simplesmente algo para gerar valor para essa galera mesmo. Cara, então, começou com a ideia de eu, você está se referindo ao conteúdo do Ao blog, site né? ali. Eu vou abrir já, mas vou responder você antes. Eh, e aí eu vou ter que contar um pouco de história, né? Lá por volta de 2011, por aí, 2010, eu já acompanhava muitos blogs internacionais. Eu sempre fui um consumidor muito forte de conteúdo, de livros. Isso aqui que está aqui atrás não é nem um décimo da quantidade de livros que eu tenho aqui de design. Então, eu sempre gostei muito de estudar design. Não era muito estudioso no colégio, não, mas design eu sempre fui muito, muito apaixonado, né? E eu consumia muitos blogs internacionais. Então, desde cedo, eu comecei a desenvolver essa vontade, esse sonho de ter um blog, de escrever um livro. Para mim, blog era uma coisa muito
maravilhosa, assim, caramba, o cara vai lá, o cara expõe as ideias dele, os outros, e ele tá ajudando outras pessoas, como eu era ajudado por outros, né? E eu achava que aquele papel era muito legal como profissional, eu conseguia alcançar aquele papel de ajudar. Não à toa que eu virei professor, eu dava aula em curso de design, eu já dava aulas particulares de Photoshop, de Illustrator, há muitos anos, desde novo. Na verdade, na própria faculdade, eu era. Como é que era o nome? Ai, meu Deus, esqueci o nome que se dá quando você é ajudante do professor numa determinada matéria. O professor ele te chamava para você ser o ajudante para explicar uma matéria para os alunos caso pintasse alguma dúvida. Eu esqueci o nome. E eu fazia esse papel na aula de informática, que era o nome que se dava para aula de Photoshop, Illustrator. Depois virei professor de curso e tal. Eu comecei a dar palestra também. E aí veio o blog. Quer dizer, a palestra veio depois do blog, né? Veio quase que em conjunto. E veio o blog em 2014. Eu fiquei maturando essa ideia durante muitos anos. Criei o blog lá em 2014, sem nenhum objetivo financeiro. Era o objetivo assim, cara, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero sentir como é essa sensação de ver as pessoas respondendo aquilo que eu estou levando para elas. No início foi isso. E foi assim durante muitos anos, né? É, é, somente o interesse de monetizar o conteúdo veio depois de eu ter ficado parado muitos anos. Depois que eu fiquei de 2014 a 2018 publicando conteúdo no YouTube e no blog, conteúdos distintos. Tem conteúdo que é só escrito, que são artigos, dicas de briefing, de como montar uma proposta, de como exercer a criatividade, enquanto no canal no YouTube eu estava fazendo tutorial de Illustrator, de Photoshop, estava dando dicas de grids. Eu sempre fui um cara muito, como designer, eu sempre fui muito generalista em relação ao conhecimento, mais especialista no exercício, né? O exercício é design de marca, mas na minha cabeça eu gosto de muita coisa. Então eu acabei aproveitando o blog e o canal no YouTube para exercer isso. Então assim, acho que essa é a resposta para a sua pergunta. Agora, A gente entrou hã? nessa parte de conteúdo, acho que depois a gente fala mais um pouco do negócio, mas, pô, fala um pouco aí de onde veio essa ideia de a gente já vai lá pro teu site, se quiser já entra, Aham. Tá, tá. mas é assim, vai indo, né, Vai, vai, a gente vai vai atropelando, não tem problema não. vai e volta, eu acho que assim é maneiro. Cara, de onde veio essa ideia do YouTube aí, de tipo, pô, eu preciso gerar análise de. Porque, cara, é muito analítico e, pô, realmente é aula. Se tu pegar o que tem ali no YouTube hoje, isso hoje, né? Faz um tempão que tá lá, Uhum. você tirar aquelas aulas e tu faz um curso, né? É. Pô, realmente é muito bom o conteúdo que tem ali. E de onde que veio essa ideia assim, de tipo, pô, tem um YouTube aí, que negócio é esse? Vou começar a fazer umas aulas. Cara, eu não pensava nas paradas como aulas, aí é que tá. Eu nunca me enxerguei na produção de conteúdo com essa imagem do professor. As pessoas, elas atribuíam a mim esse papel e eu tive que ir abraçando um pouco disso, né? Mas até no meu curso mesmo é estranho eu ver as pessoas me chamando de professor e tal, porque é sempre uma troca de papo, é sempre uma troca de ideia. Na minha cabeça é assim que vai, né? Acho que até para eu me sentir mais à vontade, né, em fazer, é sempre assim, eu vou extrair de mim uma ideia e você observa. E você me diz o que você acha. Na minha cabeça esse é o pensamento. Então o YouTube, ele veio como uma consequência natural do meu interesse de produzir conteúdo, né? E aí o tema, né, esse tema de análise de pôsteres, de grids, vem por dois motivos se eu tentar resgatar aqui um motivo, eu consigo encontrar dois. Um deles é que eu sempre gostei de matemática, desde sempre. Então, e aí quando eu comecei a fazer design, a matemática, a geometria especialmente, veio muito forte junto. E eu comecei a ler livros sobre geometria aplicada ao design. Daqui a pouco eu estava lendo livros de matemática, só de matemática, que nada tinham a ver com design, exatamente. Então eu tenho, são poucos, tá? Eu não fico consumindo livros de matemática doidado, não. Mas eu tenho aqui uns 3 livros que são só de matemática, que não tem nada a ver com design. E eu ficava estudando isso e encontrando coisas no design onde eu poderia usar essas matemáticas que eu estava estudando, aprendendo. Só que também tem um outro fator. Eu lembro, aí falando especificamente da análise de pôster, né? Eu lembro de uma aula na faculdade
onde o professor ele mostrou um pôster daquele filme Corra Lola Corra. Você já viu esse filme? De uma Não. menina de cabelo vermelho. É um filmaço, filmaço. E eu lembrava que o nome dessa aula tinha sido análise gráfica. E era o cara analisando os porquês daquele pôster ser feito daquela maneira, do porquê que a personagem estava naquela posição, do porquê o cabelo dela era daquela cor. Então era uma análise. E aquilo ficou na minha cabeça por muitos anos, porque eu adorei aquela aula. E aí eu vim para o meu canal com essa ideia da análise gráfica, era o título que eu dava para as análises de posters, né? Mas veio muito disso, veio da meu gosto por matemática. Eu acabei partindo muito mais por esse caminho analítico, mais matemático mesmo, né? Ainda que no final, nos vídeos mais recentes, eu já estava trazendo análises mais conceituais, tentando entender ali os motivos ou tentar puxar algum spoiler do filme no pôster. Eu estava trazendo essas coisas, então foi bem legal esse finalzinho aí, essa reta final. A análise do pôster do Doutor Estranho, por exemplo, tem bastante coisa disso. Então, eu estava ali deduzindo um monte de coisa sobre o filme, quase certeza que eu não tinha visto o filme ainda e acertei um monte de coisa. Então, foi muito maneiro. Mas a escolha do YouTube foi muito por acaso também, porque como eu não tinha essa intenção de monetizar, nem mesmo o YouTube eu comecei monetizando. Porque a minha ideia era ter um canal no Vimeo. Quando eu idealizei o blog, a minha ideia era ter um canal no Vimeo, porque eu assistia o YouTube para entretenimento, não fazia ideia de que eu poderia usar o YouTube como educação, né? Com tema educação. E acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Por que eu pergunto isso? Eu quero fazer um link aqui. Por exemplo, eu comecei fazendo meu canal no YouTube ali, porque não começou no YouTube, começou lá no Instagram, porque eu sempre tive muita dificuldade em me comunicar. Uhum. E ainda tenho muita, mas eu sempre tive muita dificuldade de me comunicar. E aí eu fui meio que quebrando barreira. E aí eu não me sentia seguro para gerar conteúdo meu. Mas, bom, eu conheço uma galera que, tipo, para mim é referência. Vou trazer essa galera de alguma forma. E aí eu acabava me Maneiro. desafiando, chamando. E aí foi funcionando. Por quê? Qual que é o link que eu quero fazer? Cara, é perceptível e eu vi isso já nos primeiros vídeos teu. Tu é muito eloquente, tu é um cara que tem uma dicção perfeita. Tipo, tu fez algum curso relacionado a isso? Qual que é a importância que você vê? Ó, já metendo várias perguntas. Qual que é a importância que você vê no cara saber se comunicar, né? E realmente isso é uma dificuldade para a galera, principalmente a galera mais nova aí. Mas, Aham. pô, de onde que veio isso? Acho que vamos arredondar para essa pergunta. De onde que veio esse... Cara, essa pergunta é muito boa e aí agora eu vou acabar com o sonho de muita gente, porque muita gente acha que eu sou eloquente, que eu falo, que eu não erro, que eu não gaguejo. E aqui a gente está numa live agora e você já me viu provavelmente gaguejar, voltar atrás, pensar, não sei quantas vezes isso aconteceu. Mas no ao vivo, eu sou isso aqui que vocês estão vendo agora. Eu já falei sobre isso algumas vezes em alguns posts, em algumas entrevistas que eu dei também, mas não é uma coisa que está aí proliferada ainda, né? Que é o formato como eu gravava. As pessoas acham que eu dava o REC e começava a falar, terminava, pausava e acabou, tá tudo pronto. Não, cara. Você nota que, primeiro ponto, eu não apareço nos meus vídeos do canal no YouTube. Agora eu tô aparecendo, né? Mas eu não apareço em nenhum dos vídeos desde 2014 até 2018, eu não apareço, tá? Então é sempre conteúdo de gravação de tela ou tutorial ou slides passando, alguma coisa desse tipo, tá? Eu só vim aparecer agora em 2022, final de 2022 para 2023, quando eu voltei com o curso. Então, isso já daria uma dica para as pessoas. Como é que eu de fato fazia, tá? Era uma loucura, cara. Por isso que o conteúdo era daquele jeito e acho que isso ajudou muito ele a repercutir também. Eu primeiro idealizava o tema. Então vamos lá, vamos dar o exemplo do Doutor Estranho, que eu lembro exatamente quanto tempo me levou para fazer. Foram 65 horas, porque eu tenho tudo em planilha, tanto meus projetos, quanto o tempo que eu escrevia, o tempo que eu pesquisava, enfim. Eu tenho
essa mania de botar tudo em planilha e de acompanhar o meu tempo em tudo. Esse aí mesmo. Esse aí. Esse vídeo é muito maneiro, né? Eu gosto muito desse vídeo. Porque eu lembro do trabalho que me deu. Eu comprei livro para gravar esse vídeo. Comprei livro para estudar e gravar. Esse vídeo ele foi parar em um site de astrologia, nada a ver, que me ajudou a bombar muito, porque eu sei lá por qual motivo o cara gostou desse vídeo e lançou no blog dele. Era um blog super bombado e trouxe muita visualização para esse vídeo aí. Mas enfim, como eu fazia? Eu idealizava o conteúdo, estudava, lia livros e tal, comprava coisas para ler, blogs e tal, e eu começava a escrever. Primeira etapa do processo era escrever todo o conteúdo da forma como eu falaria esse conteúdo. Então, não é um roteiro. Roteiro é você definir ali os tópicos do que você vai falar de maneira geral. Isso é um roteiro. Depois você vai e meio que você improvisa em cima daquilo que você tem ali como bullets ou alguma coisa do tipo. Eu não, eu tinha um script. Tanto é que se você clicar na legenda aí, quer ver, aproveita que o vídeo está rolando, Cadê? vê se você consegue exibir a legenda. Você vai ver que não é uma legenda automática. Você vai ver vírgula no lugar certo, você vai ver pontuação no lugar certo, acentos nos lugares certos. Por quê? Porque eu já escrevi tudo isso antes de gravar o vídeo. Então eu não faço a legenda, não fazia, né? Eu não fazia a legenda depois do vídeo pronto. Na verdade, eu tinha o texto completamente pronto desde o início. Então eu fazia assim, quando você ouve eu falando no início do vídeo, e aí galera, beleza? Meu nome é Walter Matos, eu sou designer gráfico, tal, tal, tal. Isso está escrito, eu estou lendo, eu estou com o Word aberto na minha frente e eu leio todo o texto, gravo tudo, edito esse áudio, fica só o áudio gravado, tá? Mais uma vez, porque as pessoas até difícil entender, porque é incomum, né? Eu tinha o Word aberto na minha frente, eu lia todo o meu script e eu interpretava, eu tinha que interpretar esse script. Então, se eu quisesse dar um tom mais engraçado em alguma parte do vídeo, eu tinha que interpretar essa simulação de que eu tô rindo, ali eu sorrindo, pelo menos, né? E às vezes eu errava, não ficava bom, regravava, enfim. Depois disso tudo pronto, eu ia para a parte do vídeo. Então, você está vendo aí esses slides passando? Eu estou no editor lá, eu estou provavelmente no Camtasia que eu usava, e eu ia preparando esses prints e sincronizando com a voz que eu já estava ouvindo gravada. Entendeu? Então é isso. Para slide é muito fácil fazer assim, porque é só eu preparar as imagens, depois eu vou passando os slides e sincronizando eles com o áudio que eu estou ouvindo. Eu botava meu áudio aqui e ia jogando as imagens. O problema é tutorial. Aí, malandro, aí o bicho pegava. Porque eu tinha, em tutorial, eu estou mostrando a tela enquanto eu estou fazendo a coisa. Esse daí não é tutorial. Vamos para um de... Quer ver? Vamos... Vai lá no canal mesmo que eu vou encontrar um tutorial para mostrar. Eu tô no canal mesmo. Acredito. Mostra todos os vídeos aí, por exemplo, para eu ver se eu lembro de algum que me deu trabalho. Clica ali no meu nome, vai lá em vídeos, bota ali. Ah, esse dali, foto, do menininho, do cabelo, que é um tutorial de Photoshop. Photoshop, CC 2000, Ó, não, embaixo. Esse menininho aí. Pô, tutorial de recorte de cabelo. Como é que eu vou fazer isso com o áudio sendo gravado antes? Cara, eu fazia. Eu ensaiava todo o tutorial primeiro, e enquanto eu ia fazendo o tutorial, eu ia escrevendo no Word. Beleza, tô escrevendo, tal, 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 tudo pronto. Eu botava o play no meu ouvido e o rec na gravação de tela. Então eu tinha que ir fazendo no Photoshop tudo que eu tô ouvindo. Entendeu? Eu tô fazendo ao mesmo tempo em que eu tô ouvindo. Então, se eu estou falando ali, quick selection mesmo porque quem vai me ajudar a resolver, nananã, eu estou ouvindo e estou fazendo, porque já tá gravado o áudio. Aí eu vou sincronizando. Só que, claro, óbvio que isso vai gerar muitos erros. Então eu cortava algumas partes e as pessoas não percebiam. Tem muita edição nos meus vídeos, muita edição. Eu ia cortando muitas coisas que não funcionavam, entendeu? Sim. Não, aí tudo bem, né? Mas, mesmo assim, quando eu falo eloquente, até em live mesmo, a gente está fazendo agora, assim, tipo, dá pra ver que você tem
uma dicção boa e se comunica bem e tal. Não, obrigado. Tu quer puxar teu site ali Vamos. ou só porque a gente prometeu pra galera, né? Vamos, claro, claro. Falando, vou, enquanto eu abro, falar sobre a importância. Eu acho que você saber se expressar é fundamental para quem trabalha com criatividade, né? Até porque, ainda mais para quem é autônomo, porque você vai ter que negociar, você vai ter que convencer outra pessoa de que você é capaz de ajudar ela, né? Então, se você não se comunica bem, como é que você vai comunicar bem a marca da pessoa, né? Então, e nesse caso eu dei sorte, não foi estudo, nunca fiz curso sobre isso, de oratória, nada disso. Sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de conversar Legal. e sempre fui bom em português também. Nunca gostei muito de estudar, mas sempre fui fácil para mim. Compartilhar a tela. Ia lá, peraí, tá diferente aqui. Como é que eu faço para compartilhar? Acho que não Janela. apareceu ainda. Ah, não, beleza, já me achei. Aqui. O que eu vou mostrar aqui para você é o meu site antigo, é o site até ano passado. Lembra que eu te falei que eu construí o site. Não, isso eu não cheguei a falar. Eu criei esse site na época que eu estava idealizando o blog, na época que eu quis lançar o blog, né? Então, estamos falando aí de 2011 a 2014 foi o tempo em que eu fiquei maturando essa ideia de ter um blog e tal. Então, tinha várias inspirações e eu construí esse site com base naquilo que eu via de referência, que era um site basicamente blog, né? E foi assim. Então, essa era a cara do meu site, tá? De 2014 a 2022. Essa foi a cara do meu site, que eu não conseguia atualizar e tal. Lembrando que em 2018 eu já parei de publicar conteúdo. Eu só consigo mostrar home, porque eu estou nesse site aqui, ó, Wayback Machine, e esse site você consegue encontrar prints de telas de qualquer site na internet, prints de momentos anteriores. Então aqui eu estou vendo um print de julho de 2021. Tá vendo aqui em cima, ó? Ou Aham. não, peraí. Não, é fevereiro, ó. Eu estou vendo um print de fevereiro de 2021, da home. Eu acho que se eu quiser navegar no site, eu tenho que ir para outro lugar. Eu tenho que pesquisar de outro jeito. Mas o link é esse aqui, ó, web.archive.org. Ah, até que foi. Não, tá indo pro meu site novo, tá vendo? Ele não consegue navegar. Mas enfim, essa era a cara do site antigo. E isso aqui me trouxe alguns problemas, cara. Em 2014, beleza. Era um site bem ok para 2014. E aí o blog estourou, começaram a vir clientes ali pedindo orçamento e tal, mas a percepção de valor sobre o meu trabalho não era alta, cara. Isso é muito curioso. Eu ganhava muito mais com os clientes que me indicavam do que com os clientes que chegavam pelo blog, porque era um blog. Meu site durante muito tempo era um blog. Não trouxe muitos problemas para mim, porque eu já venho construindo não só a reputação, mas entre os meus clientes, né? Eu já venho construindo essa percepção de valor alta já há muitos anos. Então, a maioria dos meus clientes até esse momento, 2020 e pouco, vinham por indicação de outros, né? E então eu sempre consegui me virar bem com grana em relação a design, mas muito pouco proveniente do online, entendeu? Então, quando eu comecei a idealizar essa coisa do curso e também o meu nível de cliente começou a subir muito, os clientes que eu estava pegando estavam me indicando para clientes melhores, daqui a pouco clientes melhores ainda. Quando eu vejo, eu estou atendendo cada vez mais empresas com essa estrutura corporativa muito grande. Aí eu falei, cara, o meu site não está legal para essa galera, para esse perfil de cliente que eu tenho atendido, mesmo que eu esteja pegando esses clientes, eu quero encontrar novos, eu quero que novos cheguem até a mim, né? E também não está legal caso eu queira vender meu curso. Eu tenho que ter um site novo, já queria há muito tempo, demorei pra caramba para conseguir. E aí entrei com esse site aqui, que ele ainda é um blog, é o que você falou. Ele continua tendo muito conteúdo, né? Mas o primeiro impacto agora é outro. Quando eu entro aqui, nesse, eu vejo uma introdução ali de quem sou eu, vejo um pequeno quadro para você clicar e ver um projeto meu, e o resto é blog. Blog, 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 canal, posts mais populares, depoimentos sobre o meu trabalho, até uma coisa meio confusa, né? Porque do nada vem um depoimento depois do blog. Mas beleza, eu não posso reclamar desse site, porque ainda assim, ainda que com dificuldade, que não fosse o ideal, ainda consegui muito cliente vindo dele também.
não é a maioria, mas aí eu mudei o posicionamento, né? Que é só uma questão de reordenar as informações. Trouxe uma cara mais editorial para o site. Agora você entra, tem projeto, né? Grandão, mais projeto, projeto, projeto. Só que eu não deixo de ser ainda aquele cara do blog, né? Tá mais abaixo, né? Aqui vem opa, cliquei sem querer. Aqui uma chamada para a pessoa me conhecer mais, um depoimento, tem mais depoimentos para a pessoa olhar, e aqui os recomendados do blog. Aí sim, a gente entra no blog com uma pegada também, uma aparência mais editorial, e no canal eu trouxe as capas, meus recomendados no canal. Então, assim, ele não deixa de ser um blog, ainda está aqui, né? Mas ele tem. Ele é como se fosse um. Como é que dá o nome? Um portal, né? Tem o meu trabalho como profissional, tenho quem eu sou, mas também tem artigos, tem vídeos, tem sobre mim, tem a biblioteca de referência, que são coisas que eu indico. Então eu indico mockups, eu indico sites de fontes, cursos de design. E o meu nem tá aqui na lista, o meu tá aqui em cima. Eu tô indicando só os outros, né? Livros também. E claro, né, isso aqui eu aproveito para fazer a afiliação, né? Então, se você comprar, por exemplo, sei lá, um desses livros que eu indiquei, provavelmente eu vou ganhar um cascalho em cima. Mas todos são livros que eu li, entendeu? Tudo coisas que eu consumi ou profissionais que eu recomendo, que eu conheço. Blogs, aqui com blogs eu não ganho nada, né? Também não ganho nada aqui com os blogs internacionais. Mas enfim, e continuo tendo os conteúdos aqui. Só que com essa pegada, né? Sem as imagens agora. E continua tendo visualização o blog. Ele continua bem forte. É legal que tem uma parada que se chama processo de modelagem, né? Você Uhum. quer, pô, eu quero ser igual o Walter e eu quero pensar igual ele, eu quero chegar onde ele chegou. Então, Uhum. pô, eu vou fazer os cursos dele e eu vou identificar os padrões, fazer esse processo de modelagem. E aí ali você consegue ver o conteúdo que você consumiu, né? Que você É. já leu, você consegue ver o que tu está indicando. Então é meio que mais ou menos o que eu tentei fazer no meu curso, assim, tipo, um pacote de, porra, cara, quer pensar que nem eu, tá aqui, ó. O resto é colocar É. a tua fórmula aí, o teu tempero Muito e legal você falar isso. Porque é algo que eu faço com outros. Eu estudo outros profissionais também. Né? Para eu chegar nesse ponto aqui, é, pô, eu tive que consumir muita coisa, né? Não existe nada 100% original, né? Poxa, olha só, o Walter tem um site e ele tem um blog, mas o cara é designer de marcas e tem canal no YouTube. Cara, eu vou pegando isso de outras pessoas. Não necessariamente são iguais a mim, mas eu vou pegando um pouquinho de um pouquinho de outro. Um cara que me influenciou muito foi um designer chamado David Airy, que ele é canadense. Eu sempre falo dele, sou muito grato a ele, já fiz contato com ele. O cara, quando eu lancei o blog, eu mandei um e-mail para ele falando assim: cara, você é o cara que mais me inspirou. Deixa eu ver se eu acho o link para te mandar. Dave. Ah, você não tá mais vendo a minha tela, né? não. Mas eu vou mandar aqui no nosso chat, ó. David Airy. Você já viu aquele livro Design de Logotipo que todos amam? Logo Design Love. Em inglês é Logo Design Love. Sim. É um livro conhecido, é dele. É dele. Só que nessa época não existia esse livro, né? E aí, quando eu lancei o blog, eu mandei uma mensagem para ele. Eu sempre fiz contato com as pessoas que eu admirava. E aí, é, não esperava uma resposta dele. E o meu e-mail foi: cara, gosto muito do seu trabalho. Tenho um blog hoje aqui no Brasil. E a minha maior inspiração foi você. Pô, o cara me respondeu super simpático. E, para minha surpresa, começou a ler meu blog. Teve um dia que foi o dia que eu mais fiquei assim, caraca, que realidade é essa que eu tô vivendo? Que foi quando ele me mandou um e-mail falando assim: Walter, teu site tá fora do ar. Aconteceu alguma coisa? Eu não sabia que ele estava vendo meu site. Eu não Que sabia. massa. Eu estava usando o Google Tradutor para ver meu site. E era aquele blog antigo que eu mostrei, né? Então, pô, me sinto muito privilegiado de ter tido esse contato com esse cara aí. Aí, ó. É isso aí. Esse é o livro dele. Logo Design Love.
Isso aí você tá no site dele mesmo? Na Sim, página de resources, né? Ah, sim. Isso é, aí. Esse cara é muito bom, muito bom. Ele é bom designer, mas ele é um excelente produtor de conteúdo. O cara escreve muito bem, o cara é coerente nas coisas que ele fala. Então, a escrita dele me inspirou muito, sabe? Outro cara que parou, eu acho, era o Paul Jarvis. Também era um cara, pô, assinava a newsletter dele, era sensacional. Então, mas o tipo de conteúdo era completamente diferente do que eu produzia, né? Completamente diferente. Mas eu gostava muito dessa pegada profissional. Você estava falando ali de saber se comunicar, saber falar. Eu acho que vem muito também disso, dessas inspirações que eu tive. Esses caras escreviam muito bem, mesmo que seja em inglês, né? Mas a escrita deles é muito boa, é muito fácil de compreender. Então, isso era uma preocupação que eu tinha muito forte com o meu conteúdo e tenho com o meu design também, que é tudo que eu crio tem que ser fácil de entender. Tem que ser fácil da pessoa ler, absorver, memorizar, né? Então, por isso que eu tinha esse trabalho extenso de escrever um script antes, porque eu sempre pensava na maneira como a pessoa está ouvindo aquilo do outro lado e como eu gostaria de ouvir se eu tivesse do outro lado, né? Sempre falei isso também. Se for para aprender, eu quero aprender com quem está explicando direito. Então eu me exigia muito, era até uma pressão muito forte que eu me colocava, mas eu exigia muito essa qualidade na explicação de tudo que eu fazia, mas me dava um trabalho muito grande, entendeu? Hoje eu não me vejo fazendo da mesma forma. Hoje eu não me vejo fazendo um vídeo de 10 minutos tendo 65 horas de trabalho para fazer um vídeo de 10 minutos, que era o que acontecia, entendeu? sim, trabalhoso, né? Eu já, putz, eu não consigo, hoje em dia eu não consigo fazer nada parecido com isso, cara. É, é. É aquilo que eu te falei, eu nem edito as coisas. Vai Sim, no, sim. sabe? Vai do jeito que, né? E vai ser consumido, né, de qualquer jeito, a pessoa vai aprender. Eu acho que dependendo do tipo de conteúdo que eu for lançar, assim, no meu curso, por enquanto, tudo que está acontecendo lá está sendo ao vivo e tal. Depois vão vir as aulas gravadas. Eu ainda não sei como vão ser as aulas gravadas. Talvez uma determinada aula ou outra mais curtinha, eu use esse formato, porque eu consigo explicar melhor. Muitas vezes a gente quer explicar tanto uma coisa que fica meia hora falando sobre algo que você levaria 5 minutos se você tivesse roteirizado ela direitinho. Então, eu não quero também ter um curso que seja chato, sabe? Não quero ter conteúdo que a pessoa fique ali, caramba, o Walter está sendo prolixo, dando volta ali no mesmo assunto. Já entendi, próximo. E porque eu sou assim como ouvinte. Me incomoda ver que a pessoa está sendo prolixa, entendeu? Eu também não curto, não. Pessoas prolixas gasta o tempo de vida. Uhum, Impressionante. exatamente. E um dos motivos de eu não estar fazendo mais ao vivo também era esse. Que às vezes tipo, eu fazia no Zoom, tinha uma galera ali, e aí o cara ia fazer uma pergunta, só que o prolixo, ele tem que contar uma história para chegar na Uhum, pergunta. E, cara, era uhum, 3 perguntas, acabou o tempo, né? uhum. Então, agora tô fazendo esse formato gravado. Cara, Maneiro, maneiro. pra gente meio que, a gente já tá aqui, passa rápido, né? Já deu 40 e poucos minutos. E aí, É. assim, para meio que a gente passar por tudo, vamos falar um pouco de processo, cara, sobre como que o Walter cria. Fala o processo de criação de conteúdo aí e vai ver o que vai ter de galera fazendo um modelo parecido com o que tu fazia lá, né, de vídeo. Aham. Como é que é o processo de criação? E eu acho que dá para responder uma pergunta que eu ia fazer lá na parte de negócio. Eu queria Ah, falar um pouco sobre o negócio depois, mas vamos ver. claro. Por onde, eu não sei se eu perguntei isso, mas por onde chega o cliente hoje? E aí acho que a gente falando de processo, a gente pode Aham. emendar aí. A maioria ainda chega por indicação, a maioria. Só que também ainda tem muita gente chegando pelo site. Por conta do YouTube, o YouTube se projetou de um jeito muito forte, né? O blog ele tem muitas visualizações, mas ainda não é o meu cliente ideal, ele chega menos através dessas fontes. Né? O meu cliente Tá? ideal são, né, empresas grandes. Então, quando ocorre e dá bom, é quando chega o cara ou a funcionária lá que é designer nessa empresa e eles não querem ser os responsáveis pela criação da marca e identidade visual.
E aí, beleza. Aí quando é isso que acontece, as chances de dar bom é muito alta. Porque o profissional que está lá dentro vai encher minha bola, né? Vai falar, pô, a gente precisa renovar a marca, não vou fazer, mas tem esse cara aqui, esse cara é fera, parará, blá, 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 o cara enche minha bola, aí acontece. Quando é o dono da empresa que me achou por acaso no Google, ou porque viu no YouTube sem querer pesquisando outra coisa, aí normalmente não rola, entendeu? Mas a maioria ainda é indicação. A maioria é indicação. E Behance, cara, esqueci, né? O Behance é uma fonte que tem chegado muito forte para mim ultimamente também, mas muito mais para clientes internacionais. Só que eu tenho que gastar muito gogó para fechar um cliente lá. Então não é um processo muito saboroso, sabe? A negociação no Behance é meio cansativa, porque o cliente chega falando inglês, e aí você tem que vender o teu peixe em inglês, aí faz reunião em inglês. Pô, e às vezes você está cobrando a mesma coisa que você cobra para um brasileiro, mesmo que seja um valor legal. Só que a exigência mental, para mim, em inglês é mais forte. Por mais que eu tenha fluência, por mais que eu consiga falar de boa, entender de boa, ainda assim é uma segunda língua, né? Então, o esforço mental é muito maior. Então, eu acho que para eu continuar pegando esses clientes vindos do Behance, eu estou pensando em aumentar muito o preço para valer a pena. Entendeu? Que é algo que acho que vai começar a ter menos fechamentos de propostas, eu acho. Mas eu vou começar a experimentar isso ainda. Uhum. Aí o cliente chegou, veio ali através da indicação, ou te achou, e aí? Bom, aí, cara, aí vamos lá, vou tentar resumir para você. O cliente chegou, eu tenho um script para cada perfil de cliente que chega. Eu já tenho pronto isso no meu Gmail. Muita gente não sabe que dá para você ter template de respostas, né? Eu tenho isso lá. Eu tenho, é um cliente que me interessou? Pô, eu já tenho um script que vai me levar para um papo com esse cara, entendeu? É um cliente mais ou menos, eu ainda não sei se me interessa ou não, eu mando ele para um formulário. É um cliente que não me interessa, eu já tenho uma resposta já desconsiderando o projeto, já dando uma negativa, entendeu? Tudo isso já está pronto. E aí, a outra etapa é, vamos para uma reunião? Beleza, vamos para uma reunião, já falo de negócio ali com o cliente, já tento fechar valor ali, entendeu? Eu já tenho também scripts para me ajudarem a fazer perguntas boas, perguntas que vão me ajudar a elevar a percepção de valor do meu trabalho, porque uma coisa é a primeira impressão, né? Eu ontem falei isso na mentoria, não no curso lá, que dizem que a primeira impressão é a que fica. Eu acho que você pode melhorar a sua primeira impressão. Então, tem a primeira impressão do cliente, que é em relação ao meu trabalho, e tem o papo que eu tenho com ele, onde eu posso elevar essa percepção, né? Então, eu tenho algumas perguntas, não são gatilhos, nada disso. São perguntas que eu faço que ajudam o cliente a ver valor no meu trabalho, a sentir que eu sou capaz de ajudar ele ou o negócio dele a crescer. E essa é a visão da coisa, né? E aí eu falo de valor ali mesmo. Quando eu sinto que tem espaço, eu vou sair da reunião com o orçamento aprovado ou reprovado, entendeu? Muitas vezes eu nem envio proposta, porque se já tiver uma reprovação ali, não envio. E se tiver aprovação, já vamos para o contrato. A não ser que o cliente peça, eu quero mostrar para os meus sócios, né? Então, se tiver demanda, se tiver uma exigência, eu mando a proposta. E aí depois vem o projeto. Falo do projeto também? Pode falar, pode emendar. Pro- Cara, a live é Vamos. tua. Se quiser, sei lá, puxar algum projeto aí, fica à vontade. Tá. Deixa eu pensar aqui a ordem, né? Para eu também não correr o risco de abrir alguma coisa sem autorização, mas enfim. Em relação ao projeto, vou resumir as etapas. Primeiro tem uma etapa ali de. É tudo muito parecido, né? Eu acho até meio assim. Quando a gente fala de processo e quando a gente vê os processos nos sites de outros profissionais, eu vejo que é tudo muito parecido. As inspirações são as mesmas. Ou usa o Double Diamond, ou usa não sei o quê, tudo tem uma nomenclatura. Eu não tenho nomenclatura. No meu caso, um primeiro entendimento ali, uma síntese do briefing. O cliente manda um briefing para mim, que normalmente eu peço para ele preencher, e eu faço uma síntese disso num documento e levo para ele em reunião para a gente discutir. Pô, esse é teu perfil de público mesmo? Isso aqui faz sentido? Isso não faz? Tive essa sacada aqui em cima do que você falou, faz sentido? Não? Beleza. Próxima etapa é
a gente vai ali para um mood board. Depois do mood board, aí mood board todo mundo faz também igual. Depois do mood board vem um direcionamento visual. A primeira etapa, essa que eu falei, às vezes eu chamo de direcionamento estratégico, depende muito do perfil do cliente, do porte do projeto, se vai ter uma pegada mais estratégica ou não. Então tem esse direcionamento mais estratégico, tem o mood board, que é mais visual, mas aí do mood board eu volto para um outro alinhamento visual, que é uma direção visual do projeto, onde eu alinho cores, tipografia e tal. E aí vem a etapa de criação. Então, só depois dessas 3 ou 4 etapas, isso depende, só depois dessas etapas eu vou para a etapa de criação. E aí a criação é interna, entendeu? Não divido nada com o cliente, vou depois para uma apresentação com ele. Sacou? Tu é um cara caótico na hora de criar, assim, ou tu é orgânico? Me parece ser um cara bem metódico e organizado, ou é só impressão minha? É tudo mentira, cara. É igual o canal no YouTube. É tudo mentira, é tudo ilusão. Não passa de uma ilusão. Porque Pô, eu tenho. falcatrua. Hã? Hã? Falcatrua, pô. Tudo falcatrua, cara. Eu tenho. O que importa é você parecer, cara. Aparece, tá tudo certo. E o resultado final é ok, também tá tudo certo. Mas é tudo caótico, cara. É muito caótico. Eu tenho as noções, eu tenho os cânones do design muito bem definidos, eu continuo estudando, né? Eu estou sempre me atualizando, observando outros profissionais e tal. Então eu tenho minhas metodologias que eu fui desenvolvendo com o tempo, errando, acertando, refinando, mas na hora de criar, a criação, ainda que eu tenha uma etapa para ela, eu tenho um momento específico para ela começar, ela começa no briefing já. Eu estou mandando briefing, eu já estou com ideia. Eu já estou rabiscando no papel. Ó, eu estou falando com você aqui, e aqui deve ter anotação de mercado, tem rabisco de logo. Sempre eu estou rabiscando em algum lugar. E a minha janela de Illustrator, a minha tela de Illustrator, eu encho aquele painel do Illustrator fora da artboard, não tem? A área útil do Illustrator, ela fica toda completa ali. Eu rabisco muitas ideias. Daqui a pouco eu estou com outro arquivo de Illustrator enchendo aquela tela toda. Vou para o Photoshop. Às vezes eu pego o tablet aqui, o tablet é a mesa digitalizadora, né? Com a canetinha e tal. Daqui a pouco eu estou no Photoshop, estou rabiscando no Photoshop, usando ferramentas que o Photoshop me proporciona ali de desenho com espelhamento e tal. Daqui a pouco volto para o Illustrator, daqui a pouco estou no papel. É muito caótico. Mas aí eu vou refinando através dessas etapas com o cliente, né? Eu vou sempre dando direcionamentos, o cliente vai me ajudando a funilar as ideias, e aí eu vou pegando essas ideias, resgatando coisas que eu já rabisquei e vou apontando elas para algum lugar. Mas é sempre assim, cara. É sempre caótico. E às vezes eu tô desesperado no final, que a ideia não chegou. Isso acontece várias vezes. Assim, pô, a apresentação é daqui a 4 dias e a marca não saiu ainda. Pô, isso acontece muito. Mesmo com tudo certinho. Mesmo com tudo certinho. E aí vem o resolvo no desespero. Isso aí, cara, isso aí, agora eu digo que eu tô me curando, tá? Mas eu tinha uma pira que era uma adrenalina de tipo assim, pô, a reunião amanhã. Nós estamos Uhum. aqui conversando. Cara, eu vou tocar agora. Eu tô com a ideia ali, mas tem que jogar no computador ainda e a apresentação amanhã, sacou? Caraca, E aí eu sempre madrugava, sempre um dia antes da apresentação, madrugava para fazer alguma coisa. Sempre. Aí Você agora tá eu com parei. quantos anos, cara? Cara, eu tô com 36. Não, 36 eu já tava cansado. O que eu ia falar assim, se tu tivesse 31 eu tava no pique ainda de trabalhar até de madrugada ali. Depois dos 35, cara, 36, eu começou a dar um cansaço. Pô, não, mas Eu não aguento. um negócio que é muito maneiro que eu acredito que não tem como ensinar, que é, pô, tu tá no brief, na conversa, eu bato muito na tecla, eu falo isso no meu curso muito lá, tem uma aula só sobre é, é, a parte de você, a imersão de você ir e vivenciar a parada mesmo, lá no cliente e ver o que ele vive, né? E a importância disso. E, cara, lá vem a ideia. Tipo, a Hum, chuva que bateu, às vezes é um quadro, às vezes é um negócio que o cara gosta, e tu vai. E, porra, e ali veio a ideia. Né? Tu não precisou passar por. pô, isso é É, muito eu, legal.
isso tem muito a ver com a experiência. Eu acredito Sim. que, tipo, pô, é muito repertório, é um projeto em cima do outro, e tu vai pegando as manhas, né? As Uhum. manhas. As É. manhas tu não aprende em curso, tu pega no... Repertório é tudo, né, cara? É, Repertório é tudo. É, eu falo muito isso sempre, o tempo todo também. Ontem também falei, eu mostrei uma pasta aqui, será que eu consigo achar ela? Só para te aproveitar, aproveitar que a gente falou sobre esse tema. Tá coincidindo muito esse papo com a mentoria de ontem, cara. Tá coincidindo muito. Então eu tô com os links todos abertos aqui para eu. mostra Quer pra ver? nós. Ó, Ó, o tempo tá dando 1 hora, tu que coordena. não, Cara, esse beleza, papo beleza. tá muito maneira e eu tô curtindo, tá? E Show, show. Eu também tô. Eu já falei, se deixar eu vou embora. Eu tô cheio de coisa para fazer hoje ainda, mas se deixar, daqui a pouco eu tenho que me frear mesmo. Mas então, a gente tá falando de repertório, né? Aí eu tava contando a historinha ontem pro pessoal do curso que a gente tem que ter um olhar. Eu acho que é obrigação de todo profissional que trabalha com criatividade, né? Nós temos que ter um olhar técnico para as coisas e analítico, porque porque isso vai gerar criatividade, né? Um olhar analítico sobre as coisas, um olhar curioso. Vamos substituir analítico por curioso, tá? Porque se você não tem isso e não exercita isso, você se torna só um executor. E aí eu falei aqui, a gente usou algum, agora não estou lembrando qual foi o ditado que eu usei, vou para um outro agora, que é aquele, a prática leva à perfeição. Ontem eu estava conversando sobre isso, e eu falei assim, cara, ok, a prática leva à perfeição, contanto que você não só pratique, contanto que você estude, que você analise, contanto que você continue evoluindo também no conhecimento. Porque o conhecimento, ele não é finito, ele é infinito. As coisas mudam, se atualizam. Então, se eu me formei lá em 2006 e eu fico só fazendo marca desde 2006, do jeito que eu aprendi em 2006, com as ferramentas que eu tinha em 2006, não vai me levar à perfeição nunca. Na verdade, a perfeição a gente nunca vai chegar. Mas essa busca pela perfeição, ela tem que ser constante. E você tem que estar aprendendo o tempo todo. Não adianta parar no tempo. Isso acontece muito com professores de faculdade, por exemplo. O cara vira professor, mas era designer também, mas daqui a pouco ele está só dando aula, dando aula, dando aula. A noção prática ele tem, a noção daquela técnica ele tem, mas ele não é, praticou na vida. O exercício ali de constante criação e atualização das ferramentas, ele acaba parando no tempo, né? Eu acabei acho que invertendo uma coisa aqui, mas vale, os dois lados valem. O cara que só pratica, mas não se atualiza, ele não vai chegar. E o cara que só estuda, mas também não pratica, também não vai chegar a lugar nenhum, né? Não vai avançar. E aí ontem eu mostrei para a galera essa tela aqui, ó, uma compartilhei pasta. aqui. Vou compartilhar aqui. Compartilhar a tela, compartilhar a tela. Como é que é? Janela. Isso aqui, quando aparecer aí, você me fala. Bem, Apareceu? Isso aqui é uma pasta no meu computador onde eu salvava e arrastava para cá desde 2000 sei lá quando, tudo que eu via na internet e gostava. Então assim, entrei no site do Paulo, gostei das criações dele, eu arrastava tudo para cá. E muitas vezes eu renomeava, eu dava nome. Porque só o fato de você fazer esse movimento, eu acho que aí tem um fator psicológico muito forte, né? Quando a gente escreve ou quando a gente faz uma ação com algo, a gente facilita a nossa memorização da coisa. Então, cara, eu tenho um repertório até hoje. Eu falei isso ontem também com o Yuri, que é um parceiro meu de trabalho. Isso acontece muito de a gente tá num projeto, tá lá numa criação e eu falo assim, caramba, Yuri, pô, acho que uma ótima referência para esse projeto seria o projeto tal do designer tal que eu tenho lá naquela minha pasta. Aí eu vou aqui nessa pasta e acho o projeto do cara, porque é uma referência que eu salvei, ó, vamos ver as datas aqui. Deixa eu ver essa imagem aqui de quando é. Ó, isso aqui é de 2012, cara. Então em cara, 2012 eu tava arrastando coisa para cá, entendeu? Então, desde essa época, eu comecei a criar esse hábito de arrastar imagens para o computador. É claro que hoje isso daí seria uma maluquice, tendo Behance, tendo Pinterest, você tem outros lugares para você salvar, né? E outras formas de você salvar. Mas, cara, isso aqui era uma das formas que eu construía repertório. Tem aqui, ó, 6.456 imagens. Deixa eu ver a última de quando foi. Isso aqui é do Roger O'Donnell. Não sei se foi a última, não sei se está por essa ordem.
Não tá nessa ordem, não, porque essa aqui é de 2010. Não tá por ordem de data, não. Essa daqui eu salvei em 2010. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Então, realmente, o repertório é fundamental. Esse olhar analítico, curioso. Cada um tem sua forma de buscar repertório, né? Olhar na rua, levar uma câmera, tirar foto das coisas que acha interessante, né? Cara, isso é muito maneiro. Eu até vou fazer um jabá aqui. Porra, eu fiz uma parte do meu curso lá que é sobre essa parte de o olhar criativo, né? Como que você Uhum. exercita isso? Ó, eu não tenho, eu não faço isso, e aí eu preciso exercitar para quando eu for desenvolver um projeto, eu bater o olho na visita que eu acabei de falar ali, pô, tô vendo coisas. Então, Uhum. tô vendo tipografia onde não existe, tô vendo. E aí eu disse, pô, mas eu preciso embasar isso de alguma forma. E aí eu trouxe a parada de pareidolia, você está ligado? Como é que é? Paleidolia é as palavras que se invertem? É isso, não? Então, você Ah, vê ver rosto, imagens, você vê você rosto vê nas coisas. Aham. Numa e aí porta, né? Você vê numa porta, você vê um rosto. Aham, isso. aham. E aí, Sei. assim, pô, isso vem lá dos nossos ancestrais, né? Tipo, o cara via um rosto no meio do mato, corre, que, né? É Então, o bicho. nosso cérebro ainda tá. E aí eu fiz um paralelo, trouxe isso, e aí eu fiz um exercício com a galera de. Eu saí tirando foto dentro de casa mesmo, maçaneta, micro-ondas, e comecei a transformar tudo em tipografia. Então, Pô, tipo, maneiríssimo, hein? para fazer esse exercício, e aí depois eu fiz cartazes ali, mesmo no curso. Isso tá online? Tá. Tá É online? do meu curso, né? É uma aula do meu curso. E aí é uma parada que, tipo, pô, é uma forma de você exercitar, você olhar. E aí eu recomendo quem quiser consumir um pouco mais nessa pegada, tem uma live aqui no canal com o Leopoldo Leal, que ele fala do projeto que foi o mestrado dele, que é o Pandemônio, o nome do livro. Que é um livrão, assim, que Maneiríssimo. é todo projeto experimental de como que gerava a tipografia, a palavra pandemônio e várias coisas. Então é nessa pegada de você olhar e começar a exercitar diariamente as coisas, automaticamente teu olhar ele vai para uma outra pegada, tua lente muda, e aí quando você vai desenvolver um projeto, aí vira uma Pô, muito máquina. maneiro, cara. Muito Mas maneiro. só queria fazer essa adendo, porque tu falou sobre o olhar, né, a importância do olhar. Cara, a gente Maneiríssimo. falou de um pouco de negócio, de processo, escreveu aí todo o teu processo, falou de conteúdo. É, E aí, acho que eu quero que no final a gente já dê uma dica de livro, que era uma pedido que eu ia fazer no final ali, mas a gente pode. Eu queria que Uhum. falasse um pouco do teu curso, para encerrar aí do teu curso, que agora você resolveu trazer, né? Você já fazia a mentoria, né? Já fazia a mentoria Já, de já. consultoria, eu acho. Sim, E, as duas coisas. e aí, pô, agora tem curso online. Fala um pouco sobre isso. Se quiser mostrar alguma coisa aí também. Maneiro, maneiro. Não, acho que mostrar, a pessoa pode entrar lá no site para não ficar cansativo aqui, né? Ficar lendo o que está escrito no site. É um curso difícil de resumir, né, cara? Porque ele envolve tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Ele envolve negociação, como você responde. O nome do curso é O Valor do Designer de Marcas, tá? E o nome tem até uma ambiguidade, né? Porque é o valor do profissional, o valor percebido, né? Do designer e também é o valor que ele cobra. Eu fiz essa brincadeirinha, é um nome grande, eu sei que é um nome grande para um curso, o valor do designer de marcas, parece que eu vou escrever um livro, mas é justamente nessa intenção de ter essa ambiguidade ali. E a ideia é justamente ajudar outros profissionais a se posicionarem melhor, a conseguirem negociar melhor. Então é como se fosse um curso de negociação e gestão também, gestão profissional, gestão de projeto, não é um curso de design. Eu não vou falar sobre design de marca, mas coisas que a gente falou aqui, como por exemplo, processo. Processo é legal falar, porque o processo envolve também gestão do cliente. Como que eu trago o cliente para os projetos e como que eu envolvo o cliente nos meus processos. Então, tudo isso eu vou abordar. Como você sai de um ponto ali de insatisfação, de não conseguir cobrar direito, por que que você pode não estar conseguindo cobrar bem,
Por que que eu não consigo cobrar o valor que eu gostaria ou que eu acho justo? Quais são os fatores que podem influenciar nessa percepção? Eu vou abordar tudo isso. Então, é um curso bem completo, né? Então, hoje, e é um curso que ainda está em idealização e desenvolvimento. Por que que eu digo isso? Quando eu abri a primeira turma, não tinha nada, só tinha mato no meu curso. Então, os alunos que estão comprando agora na primeira turma é como se eles estivessem comprando um apartamento na planta. A ideia é essa. Por isso que é um modelo diferente de negócio que eu estou fazendo, um modelo diferente de venda. Não é essa estrutura padrão de venda que a gente vê hoje, né? De fórmula de lançamento. Eu fiz uma coisa bem diferente porque eu tinha a sorte de já ter um público. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar que eu já tenho um público, eu não preciso construir um público do zero, então eu vou fazer alguma coisa diferente para ver no que dá. E eu comecei justamente assim. Eu abri a turma sem ter o curso, já fazendo uma previsão do que teria, quais aulas teriam, então eu tenho ali a descrição de todas as aulas gravadas que ainda vão acontecer. Só que começaram a acontecer coisas durante esse período de 2 meses. Eu estou deixando o curso aberto por 2 meses para as pessoas comprarem nessa primeira turma. Abri em dia 24 de janeiro e fecho agora no dia 3 de janeiro, março, abril. Dia 3 de abril eu fecho a primeira turma. E até lá, já aconteceram lives no YouTube, tô dando as mentorias, foram uma coisa nova, surgiu durante o início ali do curso, eu já estava desenvolvendo o curso, comecei a dar mentoria para os alunos, porque eu estava com ideias para soltar, eu falava, cara, não vou esperar as aulas gravadas, eu já vou começar a soltar logo isso aqui com os alunos, então está sendo muito maneiro, já tem mais de 12 horas de conteúdo, já era só mato até ontem, e hoje já tem mais de 12 horas de conteúdo lá. Então ainda tem outras lives gratuitas aí que vão surgir no YouTube nas próximas semanas. As lives vão para o YouTube, ficam lá um dia, depois eu tiro e jogo só lá dentro do curso. Então só quem tem acesso às lives gravadas são os alunos, mais as mentorias. E toda hora vai pintar uma novidade que eu vou trazer. E agora eu fecho, quando for no dia 3 do mês que vem, eu vou fechar. Depois, quando eu abrir para a segunda turma, já vai ter mais conteúdo lá. Então, a segunda turma vai pagar um valor maior do que a primeira turma está pagando hoje. Então, quem se interessar, me busca lá no meu site, dá uma lida, vê se o conteúdo interessa. Seria interessante comprar nessa primeira turma, porque na segunda o valor já vai ser maior. Então, o meu site é esse que eu mostrei, né? O waltermatos.com. Lá vai ter a abinha curso no menu. Então, é só a pessoa buscar lá que vai achar. Eu vou colocar aqui embaixo no canal, Show. eu vou colocar os links, todos os teus links ali, Maneiro. e para o pessoal te acompanhar, né, no blog, vou colocar tudo que estiver ali nas redes. E, Maneiríssimo. mano, a gente conversou bastante. Cara, o pessoal que está começando, Walter, eu acho que até vou mudar a pergunta que eu falei. Eu ia perguntar que conselho que tu daria. Mas acho que eu vou perguntar qual que é a pergunta que mais te fazem na mentoria. Na mentoria, É, cara, eu comecei a dar mentorias individuais muito antes das mentorias do curso, né? A dor de todo mundo é muito parecida. A dor é praticamente a mesma. Que foi, na verdade, o que deu origem ao curso foram as mentorias. Isso é algo que eu não falei. Eu estava dando mentoria já há uns 2 anos e as demandas eram sempre as mesmas, as mesmas, as mesmas. Aí eu falei, cara, eu vou concentrar tudo isso que eu estou repetindo para essa galera e vou levar para um curso. Porque, vamos lá, qual é a demanda? A demanda é, Walter, cara, meu portfólio é ruim, alguma coisa tem de inadequado nele que eu não consigo entender o que é, porque eu não consigo cobrar. Eu não consigo cobrar um valor justo. Então, na cabeça da maioria dessas pessoas, o problema estava só no portfólio. O que tem de errado no meu portfólio? Porque eu não consigo cobrar. Poxa, eu tenho presença nas mídias sociais, eu estou lá no Instagram, eu estou no Behance, eu tenho site, mas eu não consigo cobrar. A minha faixa de preço é baixa quando eu comparo com outros profissionais que eu conheço. A comparação também é uma coisa terrível, né? A galera adora comparar o meu preço com outro preço, com o preço do outro, e não busca entender onde está o seu próprio valor. Mas espera aí, vamos entender qual é o seu valor como profissional, né? O quanto você hoje é capaz de conseguir passar, de transmitir, e vamos ver se o seu problema é realmente só portfólio ou não. Porque o designer ele tem muito essa veia do artista muito forte, né? Tem uma veia ali de que o trabalho dele é só a beleza e esquece de todo o resto.
Esquece de todo o resto. E o resto é tão fundamental quanto o resto: negociação, saber se comunicar bem, ter um bom processo, ter uma boa resposta, saber responder ao cliente, saber conversar com o cliente. Então, isso tudo é fundamental para que as pessoas se posicionem de um jeito melhor, cobrem melhor e tal, cobrar valores justos, né, e honestos. Então, começou com essa demanda da pessoa sempre achar que o problema dela é só o portfólio. E aí eu diagnosticava um monte de outros problemas que a pessoa tinha e não sabia, que é o negócio, é a parte de negócio, né? Então, quando eu vi, eu estava me repetindo muito. Pô, dou uma aula hoje para o Zezinho, falando sobre um tema, e amanhã estou falando a mesma coisa para outro cara. Aí eu falei, cara, tá ficando cansativo, então é melhor transformar isso num curso. Entendeu? Mas Entendi. essa é a demanda. Você falou de livro também, né? Livro, cara, pô, tem tanto livro que eu gosto. Fala Sei lá. aquele livro que, pô, tipo assim, é uma virada de chave. Tipo, pô, esse livro não precisa nem ser só do design. Tipo, um livro que pra mim foi virada de chave nem é do design, mas, tipo, qual o livro que tu leu, assim, que, porra, top. Cara, o pior é que foi um livro de design para mim. Um livro. E não vai fazer sentido nenhum. Eu só vou falar mesmo assim, porque é um livro que mudou a minha trajetória profissional. Não é o que eu indicaria. Eu vou falar porque a pergunta é qual foi a virada de chave, tá? O livro que foi a virada de chave para mim, ele foi um livro chamado. Cadê ele? O livro. Porra, pior que nem tá ali. O livro e o designer 2 ali, ó. Pô, o livro nem vende mais. Então, deixa eu botar o dedo aqui, ó. Esse livrinho aqui se chama O Livro e o Designer 2, que é um livro de. Uh, praticamente um livro de diagramação de livro, de grids, né? E por que eu falo que ele foi uma virada para mim? Porque eu já fazia marcas na época que eu li esse livro, eu já trabalhava com criação de marca. E eu já gostava de geometria e tal, isso já era uma coisa minha. Só que esse livro me abriu a mente para outras possibilidades. Falei, caraca, peraí, dá para eu pegar esses conceitos aqui de diagramação, dá para eu pegar essas ferramentas aqui de criação de grids e tal e trazer para as minhas marcas. Então, apesar de eu já ter trabalhado com editorial também, eu trabalhei com editorial antes de virar designer de marcas, mas na altura que eu li esse livro, se eu não me engano, eu já estava fazendo marca. E eu lembro dessa sensação de ficar apaixonado por esse livro, de descobrir possibilidades ali de layouts e tal. E, cara, com certeza foi fundamental para minha trajetória profissional. Mas o que eu indicaria para designer de marca é um da Alina Wheeler chamado Design de Identidade de Marca. É o nome mais fácil do universo de decorar. Um livro muito bom. Design. E o do Logo Design Love, do David Harry, também é um livro que eu acho muito bom. E também foi fundamental, assim, para minha construção como designer de marcas também. Mas vai lá. Tem outra pergunta? Manda aí. Muito bom, cara, muito bom. Cara, eu acho que a gente passou por vários, várias coisas aqui, né? A gente tá indo para 1h10 aí, eu acho que foi um tempo bem bacana, conseguimos ficar dentro do nosso combinado. E, Uhum. cara, tua mensagem final aí, teu conselho final pra galera, então, pra gente encerrar nosso papo de hoje, eu acho que a gente deveria fazer uma parte 2, né? E abordar Hum. outros assuntos. Acho que, pô, Tem muito assunto, né? tem muito assunto. Tem Tem que muito fazer um assunto, cara. podcast, né? Um É, podcast. Nunca é. pensou em fazer um podcast? Já participei muito do Aparelho Elétrico. Não sei se você chegou a pegar essa época. Não. Aparelho Elétrico era um podcast, não era meu, era da, da nossa galera lá do Henrique, né? Que tinha um monte de convidado, participava lá com a gente. Henrique Portman. Acho, se o Henrique vê isso, me vê falando errado, vai brigar comigo. Mas enfim. Era um podcast que a gente gravou, sei lá, de 2015 talvez, ou 16 até 18. E, cara, foi sensacional. Tem muitos episódios ali bacanas. Ele era voltado para freelancers, né? Então, em geral, a maioria eram profissionais criativos, mas no geral a gente se comunicava com autônomos, com profissionais freelancers em geral. Era muito bom, cara, muito bom, recomendo. Acho que você ainda vai encontrar uma coisa ou outra no YouTube, porque o podcast deixou de existir, né? Ele foi encerrado. Mas acho que no YouTube, se você digitar lá aparelho elétrico, você vai ver alguns podcasts lá.
E você perguntou o quê? Dica. Cara, dá uma dica pra galera, um conselho pra galera aí, quem tá começando, pensa nesse pessoal que meio que é bombardeado pela internet, tudo que é coisa. Então, Cara, pô, eu sempre dou a mesma dica, cara. É, mas eu vou aproveitar que você fez essa deixa aí da galera que é bombardeada de coisas, né? Então a minha dica, vou dar a dica e vou complementar. A dica é, cara, mete a cara, né? Mete a cara e estuda. Estuda do jeito que você puder. Ferramenta não falta hoje, né? Opções não faltam. Aí eu vou complementar, mas não esquece dos livros. Porque a galera acha que hoje estudar é ir para o Instagram e ficar vendo post com 10 dicas de. Ou vai lá no YouTube, ou assiste o nosso podcast aqui, nossa live, que não é live, né? A gente está ao nem vivo no YouTube? sei. Não sei. Não, Não tá, né? não tá. Tá. Não. Mas enfim, assiste um vídeo como o nosso e acha que beleza, aprendi tudo que eu precisava. O Walter indicou por 2 livros. Maneiro. Não, cara. Pesquisa você também por tua conta. Não pode fazer uma faculdade. Eu recomendaria fazer um curso, fazer faculdade. Eu acho que isso, a pessoa tendo a oportunidade, eu acho muito legal, porque você tem a troca com outros profissionais, a troca física, né? É uma coisa que hoje Ambiente, né? você perde no digital, né? Você conhece professores. Eu fiz amigos que eram professores, que foram meus professores. Eu fiz parceiros de trabalho. Pô, o Marco, para mim, é o meu mentor. O cara é hoje um dos grandes amigos que eu tenho. O cara foi meu professor de faculdade, me dava aula. Era um cara que eu olhava para ele distante, assim, peraí, o cara tá lá. Depois eu virei amigo dele, depois eu trabalhei com ele, e hoje eu posso chamar o cara de amigo. Então isso você não tem como substituir isso por um digital, né? Por um online, não tem como. Então, quem puder faz faculdade, quem não puder fazer faculdade e quiser estudar por conta própria, vê as grades curriculares dos cursos que você se interessar e corre atrás, vai pesquisando os livros que a galera lê, né? Não esquece dos livros, não fica só no YouTube e Instagram não, porque pode até aprender, mas o livro, eu acho que é uma coisa que muda vidas. A gente acabou de falar num livro aqui que não tem nada a ver, mas para mim, profissionalmente, esse livro foi fundamental, né? Cara, sabe que essa parada de livro, ó, cara, vai deixar a gente aqui umas 3 horas. Mas essa parada de livro que tu falou é muito interessante. Eu tenho ali no meu Instagram. Eu me comprometi. O que acontece? Eu tento otimizar meu tempo de toda forma. Se eu estiver lavando uma louça, se eu estiver andando na rua, eu estou escutando um audiobook. Pô, cara, Então, eu tô doido para entrar nessa. Eu quero começar a estudar através de audiobooks, mas eu ainda não consegui me adaptar, assim. Mas eu quero. tá. É um interesse que eu tenho. Eu fui pro Kindle primeiro para ver se eu me adaptava, mas para estudar design é meio ruim pelo Kindle, né? Mas para livros em geral é muito bom, né? Mas tenho muito interesse. Só não achei talvez ainda o audiobook ideal, sabe? Tá. Mas eu penso muito nisso. Inclusive eu penso em ter um audiobook meu. Eu penso em ter livros meus. Mas isso é a ideia para o futuro. Legal. Cara, assim, ó, eu já tô nessa faz um tempo e eu gosto tem tempo que pra mim é morto, e aí acontece que eu começo a pensar em outra coisa. Toda vez que tu fica pensando, tá queimando energia, tu tá queimando, gastando tua bateria. Então eu fico, pô, É. tô andando, tô na academia, tô. E aí eu criei uma série me comprometi, quando faz o compromisso, não tem volta, né? De Aham. terminar 52 livros até o final do ano, em Porra, que audiobook. maneiro. Que Aí maneiro. eu favoritei no meu Instagram ali os livros, porque aí eu faço stories, que nem hoje, a gente terminando aqui, eu vou jogar os livros do mês de fevereiro, né? Que até terminei hoje, o último. E aí vou mostrar, porque eu coloco no Scooby ali, e aí eu mostro o livro e falo sobre o que é, meio que indico e salvo depois como favorito lá. Então, até o final do ano vai ter. Cara, nem o de design, tá? Porque é meio difícil até achar livro só bem conhecido. Uhum. É. E aí, cara, pra mim é remédio, assim. Pô, tá na Pô, muito academia, maneiro, cara. não gosto de treinar. Pô, eu até já levei puxão de orelha do personal. Não, cara, tá na academia é focado ali. Cara, beleza, eu posso até nem estar escutando o áudio direito, mas eu preciso estar, né? É. Então, É. assim, é uma
uma parada que eu fiz e, cara, é maneiro. Maneiríssimo, maneiríssimo. Excelente dica. Depois você me indica esses livros aí que você tá lendo, tá lendo com o ouvido. Com o ouvido. E aí tem gente que critica porque, pô, a leitura tu melhora a tua escrita e tudo mais, só que a Aham. audição, tu aprende a escutar melhor as pessoas, ainda mais se tu escuta acelerado, né? Teve uma época, um ano ali, que eu tava escutando em 2 vezes. Só que aí Caraca. eu percebi que pelo Spotify tu consegue até 3 vezes, né? 3,5. E aí, Caramba, não sabia. é, e tem Caramba. doido aqui, mas aí tu fica muito aceleradão, assim. Mas eu É. aprendi a escutar melhor, tá? Escutar melhor e assimilar melhor conteúdo, isso em reunião com o cliente. Então eu percebi que eu Uhum. estava mais atento a tudo que estava acontecendo. É, cara, tem seus benefícios. Mas enfim, Maneiríssimo, maneiríssimo. já vai para outro papo. Meu irmão, queria agradecer aí por disponibilizar teu tempo. Eu sei que é corrido. Porra, papo muito maneiro, muito gostoso e é um cara muito, muito legal. Espero que a gente se Pô, conheça obrigado, cara. pessoalmente uma hora dessa aí. E é isso, cara. Obrigado, cara. Obrigadão mesmo. Pô, foi muito maneiro mesmo, né? Se pudesse, a gente esticava aqui até 10 horas da noite, né? Mas, pô, Ah, obrigado. Um beijo aí pra galera que te assiste, pra todo mundo. Boa sorte pra quem tá começando, né? Você falou que a maioria tá começando. Vai com vontade que acontece, né? tá certo, tá certo. Eu vou aqui, ó. E aí agora eu quero falar com quem tá ali que ficou até agora, porque se você ficou por 1 hora e 20 assistindo aqui, pô, tu tá correndo atrás, tá fazendo exatamente o que o Walter falou, tá aumentando, buscando aumentar teu repertório. Cara, compartilha esse vídeo com quem tu acha que faz sentido. Assina o canal ali, tá? Assina o canal, que esse ano ainda vai vir muita gente boa pra gente conversar. E, pô, conhecimento não ocupa espaço, né? Não ocupa espaço e tá aí no YouTube de graça, tá? Então, é isso. Muito obrigado por quem ficou até agora e até a próxima. Valeu!